abertura do ano académico 2023-2024, no ano do 35º aniversário da Universidade da Madeira. Esta sessão iniciar-se-á com a cerimónia de entrega da distinção Uma Reconhecimento. A distinção Uma Reconhecimento é um projeto da responsabilidade do Conselho de Cultura da Universidade da Madeira, que pretende homenagear a qualidade e o empenho cultural de personalidades ou entidades que tenham evidenciado boas práticas sociais e culturais, bem como participado ativamente no âmbito em que a distinção é atribuída. Nesse sentido, tem ainda o objetivo de relevar e divulgar a sua ação, nomeadamente em intervenções de reconhecido mérito, públicas ou privadas, em áreas culturais de diferentes naturezas. Promove igualmente, neste contexto, o reconhecimento de tais ações como valor maior da dinamização da cultura e do progresso. Esta distinção tem um caráter bienal e, nesta cerimónia, proceder-se-á à entrega das distinções que foram atribuídas nos anos de 2021 e 2023. Passo a apresentar as distinções que foram atribuídas em 2021. A distinção Uma Reconhecimento na categoria individual foi atribuída a Marcelino Paulo Freitas de Castro, licenciado em Línguas e Literaturas Clássicas, variante de Estudos Clássicos e Portugueses, pela Universidade de Lisboa. Foi docente no ensino secundário e no ensino superior na Universidade da Madeira. Dirigiu a revista Eslenha entre janeiro de 2008 e janeiro de 2020. Tem sido coordenador das edições da Direção Regional da Cultura e diretor dos livros do Serviço de Publicações deste organismo. Atualmente é consultor parlamentar da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira e, nessa qualidade, coordena o Centro de Divulgação de Estudos e Informação sobre Autonomia. Continuarei a apresentar na categoria coletiva. Foi atribuída esta distinção à Galeria Porta 33, Associação Quebra-Costas Centro de Arte, fundada no Funchal em 1989, é responsável por uma atividade multidisciplinar que abarca a produção de património artístico, a organização de exposições, o programa de residências, uma bolsa de estudo destinada a jovens artistas madeirenses, a organização de eventos de estímulo à reflexão sobre as práticas e o pensamento contemporâneo e o apoio à comunidade escolar. Contribui nas práticas artísticas que promove, no estimular o interesse e conhecimento de públicos de diferentes origens e idades para grandes temas da atualidade. Convido o Sr. Reitor para proceder à entrega das distinções. E chamo ao palco o Dr. Marcelino de Castro. Chamo ao palco o membro da direção da Porta 33, Maurício Reis. Passo a apresentar as distinções que foram atribuídas no ano 2023. A distinção Uma Reconhecimento na categoria individual foi atribuída a Irene Lucília Mendes de Andrade, natural do Funchal, escritora, poetisa e artista plástica portuguesa e considerada uma das personalidades mais importantes da literatura contemporânea da Madeira.
Frequentou a Academia de Música e Belas Artes da Madeira e licenciou-se em pintura na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa. Foi professora do ensino secundário e locutora na rádio do posto emissor do Funchal, onde também fez teatro radiofónico. Em 2016, Irene Lucília Andrade recebeu da Presidência da República a Comenda da Ordem do Infante Dom Henrique pela sua atividade cultural e literária e pelas suas qualidades de pedagoga. Passarei a ler um reconhecimento na categoria coletiva. A distinção a um reconhecimento na categoria coletiva foi atribuída à Orquestra Clássica da Madeira. Esta orquestra teve a sua origem na Orquestra de Câmara da Academia de Música da Madeira, concebida e gerida pela antiga Academia de Música e Belas Artes da Madeira, a 13 de fevereiro de 1964, data em que se apresentou pela primeira vez em público no Festival de Música Portuguesa, realizado integralmente e também, pela primeira vez, na cidade do Funchal, no Teatro Municipal Baltasar Dias. Desde maio de 2013, a Orquestra Clássica é gerida e dinamizada pela Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, sendo uma das orquestras mais antigas do país em atividade e uma referência para músicos, estudantes e profissionais. Chamo ao palco a Sra. Doutora Irene Lucília Mendes Andrade. Chamo ao palco o diretor artístico da Orquestra Clássica, Norberto Gomes. Minhas senhoras e meus senhores, convido-vos a desfrutar da atuação da aluna Inês Ornelas, do Conservatório Escola das Artes da Madeira, que, ao acordeão, interpretará o tema Leoni Malinowski, uma homenagem a Sibelius.
No prosseguimento desta sessão, começaremos por ouvir a intervenção do Sr. Presidente do Conselho Geral, Dr. Francisco Fernandes. Magnífico Reitor da Universidade da Madeira, Sr. Presidente do Governo Regional, Excelência, Excelentíssima Senhora Vice-Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Excelentíssimo Senhor Secretário-Geral da Educação, Ciência e Tecnologia, Senhor Secretário-Geral da Saúde e Proteção Civil, Senhora Secretária-Geral da Agricultura e Ambiente, Senhora Secretária-Geral da Inclusão e Juventude, Excelentíssimo Sr. Presidente da Associação de Municípios da Região Autónoma, Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal do Funchal, Senhores Deputados da Assembleia Legislativa da Madeira, Dr. Alberto João Jardim, antigo Presidente do Governo Regional, Senhoras e Senhores Presidentes de Câmaras Municipais, Excelentíssimo Sr. Comandante Operacional da Madeira, Excelentíssimo Sr. Comandante da Zona Militar da Madeira, Excelentíssimo Sr. Comandante do Comando Territorial da GNR, Excelentíssima Senhora Magistrada do Ministério Público, Coordenadora da Comarca da Madeira, Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral Adjunto da Secção Regional do Tribunal de Contas, Senhor Vigário-Geral em representação de Sua Excelência Reverendíssima o Bispo do Funchal, Excelentíssimo Senhor Presidente da Direção da Associação Académica, Excelentíssimos membros da equipa reitoral, Excelentíssimos Senhores Antigos Reitores da Universidade da Madeira, Excelentíssimo Senhor Antigo Presidente do Conselho Geral da Universidade da Madeira, Excelentíssimos membros do Conselho Geral, Excelentíssimo Senhor Administrador da Universidade da Madeira, demais autoridades académicas, civis, religiosas, militares e restantes convidados, Excelentíssimos funcionários, Excelentíssimos alunos, caros colegas, e para não correr o risco de esquecer alguém nestes longos vocativos, minhas senhoras e meus senhores, sejam bem-vindos. Voltamos ao encontro anual que marca a abertura do ano letivo, um momento solene que associa a comunidade académica da Universidade da Madeira e as entidades mais representativas dos poderes regionais, parlamentar, executivo, autárquico e das diversas formas de associativismo que sempre nos transmitem, ao longo do percurso de décadas da Universidade da Madeira, os anseios e o pulsar regional que muito nos apraz servir. Minhas senhoras e meus senhores, ilustres convidados, é uma honra tê-los connosco e o Conselho Geral da Universidade da Madeira releva a importância de uma sociedade que se preocupa e está disponível para acompanhar a vida da sua universidade enquanto vanguarda de saber e parceiro de desenvolvimento. Saúde o corpo docente e investigador, elemento essencial na constituição do Conselho Geral, que nele representa, pelo método de onde, três diferentes tendências no seio da academia: o corpo não docente e não investigador neste órgão representado, contrariamente ao que acontece em outras instituições de ensino superior, os três representantes dos estudantes, no caso, recém-eleitos em consequência de calendário próprio, e, naturalmente, os 6 membros externos, entre os quais me incluo, perfazendo assim um elenco de 21 membros, a quem incumbe definir o desenvolvimento estratégico e a supervisão da instituição, competindo designadamente aprovar os estatutos da Universidade, eleger o reitor, apreciar e acompanhar os atos de gestão, deliberar sobre parcerias, aprovar os planos estratégicos e as linhas gerais de orientação, sancionar o orçamento anual e as contas, fixar propinas e, em termos gerais, analisar e sancionar as medidas propostas pelo reitor. Figura dos órgãos de governo das universidades públicas portuguesas, os Conselhos Gerais são, todavia, e ainda, uma novidade, no nosso entender, carecendo de maturidade, a que pelo menos mais uma década seria necessária. Não tem sido esse, porém, o sentir nacional e o propósito de ponderar, quer o modo de constituição, quer a forma do exercício de algumas competências, tem sido mote de debate entre os presidentes dos Conselhos Gerais, que para tal já se encontraram em Évora, no Minho e em Braga, prevendo-se em breve em Aveiro. Não se tratando de uma posição coletiva, pois as reuniões, sendo restritas e não deliberativas, a tal não conduzem,
Tenho manifestado a convicção de que, tal como referi antes, o atual modelo de órgãos de governo das universidades públicas portuguesas carece de maturidade, mais prova e troca de experiências entre os vários percursos seguidos nas diversas academias. Não obstante, e porque este será o momento adequado para transmitir à comunidade alargada que todos representamos algumas pistas do que se encontra em discussão e em matérias consensuais, a saber, o atual modelo tem contribuído na sua globalidade para um melhor funcionamento das universidades, não tendo sido ainda plenamente exploradas todas as suas potencialidades. São admissíveis alterações ao modelo, mas estas apenas devem ocorrer para corrigir problemas bem identificados e sendo certas as melhorias que podem aportar a esse modelo. Em terceiro lugar, qualquer alteração ao modelo deve preservar a representatividade externa no seio dos Conselhos Gerais, bem como continuar a prever um papel dos Conselhos Gerais no processo de seleção dos reitores. Não sabemos o que o futuro nos reserva, nem qual a linha de pensamento que norteia a tutela, mas correndo o risco de advogar em causa própria, defendo convictamente que o modelo atual traz benefícios à Universidade da Madeira, nomeadamente a inclusão de cerca de 30% de elementos externos no Conselho Geral, porquanto se trata de uma forma privilegiada de a Academia abrir as suas portas a outras competências, de apurar o seu foco no sentido de servir a comunidade envolvente. Sinto, porém, que seria mais útil que a tutela e a Academia no seu todo estivessem mais preocupadas com as questões determinantes para o dia-a-dia das universidades, designadamente as de menor dimensão, seja nos critérios de financiamento, na abordagem da ultraperiferia, da subescala, do efeito dos custos a suportar pelas famílias em contexto inflacionista, nas soluções de alojamento para os alunos, na valorização da carreira, na resposta às questões da manutenção dos edifícios, na internacionalização e ainda na diversificação e qualificação das ofertas, conforme referi em momentos anteriores, contemplando os cursos em horário pós-laboral, a lecionação em inglês e o modelo de ensino à distância. Em todo o caso, louvo os esforços que a UMA tem desenvolvido no sentido de atrair novos alunos e pugnar por uma maior saúde financeira da instituição. Apresento-lhe, Sr. Reitor, a si e à sua equipa, o reconhecimento pessoal e do órgão que presido, agradecendo a disponibilidade sempre manifestada. Reconheço ao Governo Regional a disponibilidade sempre presente para ser parceiro nas soluções que se impõem. Deixo saudação especial ao corpo docente e investigador, aos não docentes e não investigadores, ao Sr. Administrador e aos alunos aqui representados pela sua associação, todos sendo razão de ser da nossa existência e justificação das nossas funções. Minhas senhoras e meus senhores, ilustres convidados, a presença de Vossas Excelências é uma consideração e um estímulo que o Conselho Geral não pode deixar de relevar. A todos endereço os votos de um excelente ano académico 2023-2024. Muito obrigado pela vossa atenção. Neste momento toma a palavra o Presidente da Direção da Associação Académica e o Estudante, Ricardo Bonifácio. Magnífico Reitor da Universidade da Madeira, Sr. Presidente do Governo Regional da Madeira, Excelência, Excelentíssima Sra. Vice-Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Secretários Regionais, Excelentíssimo Sr. Presidente da Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira, Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho Geral, demais autoridades académicas, civis, religiosas e militares e restantes ilustres convidados, excelentíssimos docentes, excelentíssimos funcionários, caros colegas, minhas senhoras e meus senhores. Em 2023, a nossa universidade celebra o 35º aniversário da sua fundação. Entendo que essas efemérides devem servir vários propósitos, como celebrar o nosso legado histórico, incentivar a relação com os antigos estudantes, desenvolver ações para a promoção da filantropia através de bolsas e doações institucionais e incentivar o envolvimento da comunidade local e regional, reconhecer e honrar os feitos da nossa história,
promover a reflexão sobre o nosso passado e o nosso presente, perspectivando o nosso futuro institucional. É inegável o impacto que a Universidade da Madeira tem na nossa cidade e na nossa região. Igualmente importante é a qualidade da sua experiência educativa e social durante o curso. Um estudo promovido pelo Observatório da Vida Estudantil da Académica da Madeira, durante o mês de maio, com centenas de estudantes de finalistas da Universidade da Madeira, apurou dados inéditos sobre esta experiência. 80% dos inquiridos indicaram que o seu curso correspondeu às suas expectativas e 92% recomendam a Universidade da Madeira. São dados que evidenciam que a nossa instituição pode ficar orgulhosa da experiência curricular que fornece aos estudantes. Os inquiridos colocaram no topo das opções que consideram como as mais positivas as relações de amizade que foram construídas durante a sua vida académica. Essa componente social que supera todas as outras opções relacionadas com a experiência, se coaduna com a missão que a Académica da Madeira tem executado com a promoção de projetos, atividades e programas no campo das artes, da cultura, do desporto, da história, da investigação, da música, do património e do turismo. Como coletivo, envolvendo toda a comunidade, celebramos o 35º aniversário da Universidade da Madeira com um tributo na Casa de Cultura do Funchal, o Teatro Municipal. E porque acreditamos que as celebrações devem deixar legados, o espetáculo será eternizado no 4º álbum do nosso grupo de fados, Os Fatum. Envolvendo dezenas de investigadores, a nossa editora apresentará um novo volume dos Desafios para o Ensino Superior numa coleção de artigos que foi criada em 2018 para celebrarmos o 30º aniversário da Universidade da Madeira e que continua, na atualidade, a promover e a difundir a investigação. Destaco estas 3 iniciativas que foram promovidas, em particular para este aniversário, porque os estudantes, através da sua associação, escolheram essas manifestações como importantes para celebrar esta efeméride. Hoje faço-me acompanhar por vários estudantes, como em maio. Não só porque acredito que esta celebração é de todos, mas também porque defendo uma participação plural no quadro do ensino superior. Por acreditar que todos devemos ser responsáveis pela construção de uma Universidade da Madeira cada vez melhor, protestamos contra o que entendemos ser uma falta de respeito contra a tutela, da tutela contra a nossa universidade. O subfinanciamento que vivemos há largos anos tem sufocado o potencial de crescimento da Universidade da Madeira, os apoios aos estudantes, à investigação e ao ensino. A docência vive uma realidade de precariedade laboral. Os investigadores continuam com fracas perspectivas para a persecução do seu trabalho num ambiente com a segurança que qualquer trabalhador deve merecer. Desde o início do meu mandato, no cenário nacional de discussão das políticas educativas para o ensino superior e numa participação ativa da Académica da Madeira, em março, nós integramos a fundação do Conselho de Associações Académicas Portuguesas, um compromisso para a edificação de um movimento estudantil que trata das particularidades das universidades fora dos grandes centros. Nos meus encontros com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, tenho defendido um modelo de financiamento adequado para a nossa universidade, permitindo o seu funcionamento e o seu crescimento. Não pretendemos ser privilegiados, mas não podemos aceitar continuar a ser prejudicados num sistema que não protege a missão universitária nem promove o fim das assimetrias do seu conjunto. Outro ponto que não tem sido tratado é a asfixia que os sistemas de ação social têm experimentado. As bolsas de estudo não podem monopolizar a ação governativa, sem desconsiderar o seu papel fulcral. O alojamento, o desporto, a saúde e a cultura são parte integrante da ação social e fundamentais para um sistema que permite uma frequência de sucesso. Continuamos a defender que o cálculo das bolsas de estudo deve ter como referência o valor das propinas, mas não deve ficar restrito a esse valor, pois existem muitos outros custos que afetam o orçamento das famílias. O novo modelo de financiamento do Ministério, que propõe a revisão da fórmula atual, continua a não responder à necessidade das instituições. Um aspecto novo é a intenção de criação de contratos de programa de desenvolvimento com financiamento tripartido, cuja contratualização avançará em 2023 com 2 projetos pilotos para a Madeira e os Açores, segundo o Ministério. A proposta
continua cercada de dúvidas e com promessas que parecem difíceis de concretizar. Várias instituições recebem financiamento, tanto direto como indireto, de organismos locais, regionais e entidades privadas. Nas regiões insulares, os governos regionais têm desempenhado um papel ativo ao celebrar acordos financeiros, alocar recursos humanos e disponibilizar infraestruturas. Acabam executando um papel que não é de suplementar ao do Estado português, mas uma função de substituição em lacunas que foram criadas e mantidas pela tutela desde a criação da nossa instituição. As instituições não podem continuar a utilizar as propinas como forma de financiar a sua sobrevivência. O impacto da desvirtualização desse sistema tem sido prejudicial para a qualidade do ensino e da investigação. Na proposta de lei do Orçamento do Estado para 2024, a proposta governamental para a fixação dos jovens em Portugal passa pela devolução do valor das propinas. O movimento estudantil tem contestado a eficácia dessa medida para que o nosso país possa ser um local que valorize os licenciados, os mestres e os doutores com a existência de um sistema fiscal adequado e com remunerações que possam convergir para a comunidade que a Europa representa. A saúde mental deve ser uma preocupação geral da sociedade e, em particular, de toda a comunidade escolar em Portugal, com especial destaque para as instituições de ensino e investigação. Estas devem criar ou melhorar espaços específicos providos de recursos adequados para o apoio à comunidade académica, assegurando uma resposta rápida e eficaz a todas as solicitações de ajuda. A saúde mental deve envolver vários profissionais de saúde, psicólogos, enfermeiros e médicos. Sem que exista um sistema de saúde forte e apto para dar apoio às necessidades do cidadão, continuaremos longe de atingir os nossos objetivos neste campo. Atualmente, colegas em todo o país têm tempos de espera longos no sinal que a estratégia seguida pelo Governo não atinge os objetivos pretendidos. Depois de 35 anos, a Universidade da Madeira continua a lutar por um futuro melhor para si e para os seus estudantes. Isto seria o esperado em 1988. Quando nasci, a Universidade da Madeira preparava o seu 15º aniversário. Eu cresci assistindo a nossa universidade a lutar para sair de uma situação de subfinanciamento que se tornou crónica. Isto não era o desejado e é lamentável para todo o país que exista e que seja comum. É preciso lutar pela Universidade da Madeira e pela nossa região. Concluo com 3 notas finais. Há poucos dias, a Académica foi um dos 36 premiados pela Caixa Geral de Depósitos com o Prémio da Caixa Social, entre 777 concorrentes. Uma palavra de agradecimento pelo trabalho de centenas de voluntários da nossa associação que há quase 10 anos ousaram criar um programa de promoção única do nosso património. Desde então, 12 prémios e distinções têm mostrado a nossa qualidade e empreendedorismo. Mensalmente, milhares de visitantes testemunham esses valores. Em segundo lugar, uma palavra de solidariedade com todos os colegas, os professores e os demais funcionários que nos atuais cenários de guerra e de confrontos do globo sofrem e lutam pela sua sobrevivência. Por fim, retomo o tema central desta sessão, o aniversário da nossa instituição. Parabéns a todos os que projetaram, construíram e promoveram a missão da nossa instituição. Viva a região autónoma da Madeira, viva a sua universidade e viva os seus estudantes. Muito obrigado. Seguidamente, usará de palavra o Sr. Presidente da Associação de Municípios da RAM, Dr. Pedro Calado. Boa tarde a todos. Senhor magnífico reitor, Sr. Presidente do Governo Regional da Madeira, Srs. Vice-Presidentes da Assembleia Legislativa da Madeira, Sr. Presidente do Conselho Geral, Senhores Deputados da Assembleia Legislativa da Madeira, Senhores Secretários Regionais, Sr. Presidente da Associação Académica da Madeira, Senhores Presidentes de Câmara, Senhores Vereadores, Sr. Presidente da Assembleia Municipal do Funchal,
caro Comandante Operacional da Madeira, Sr. Comandante da Zona Marítima da Madeira, demais entidades civis, militares e religiosas aqui presentes. Gostaria também de cumprimentar os caros homenageados e distinguidos hoje nesta cerimónia, caro antigo Presidente do Governo Regional da Madeira, Dr. Alberto João Jardim, caros docentes universitários e investigadores, caros estudantes universitários, caros amigos, companheiros, hoje nesta pequena, grande cerimónia, 35 anos, eu penso que referi ao Sr. Reitor da Universidade da Madeira. Eu penso que sim, penso que foi o primeiro, mas em si cumprimento todos os presentes. Estava a dizer que 35 anos da celebração do ano académico leva-nos a fazer uma pequena reflexão sobre tudo aquilo que se tem vindo a passar na nossa região e na Universidade da Madeira. Sou Presidente da Direção da Associação Académica, referiu e bem. Em primeiro lugar, um agradecimento e reconhecimento a quem teve a visão de constituir e de criar a Universidade da Madeira, os antigos políticos e dirigentes da nossa região, quem teve o condão de orientar para o caminho que hoje a Universidade da Madeira tem, a todos os docentes que passaram nesta casa, todos os estudantes que ajudaram a criar esta casa. Todos eles estão de parabéns e todos eles merecem um grande reconhecimento, porque são 35 anos de passado que nos orgulham e que nos dão força, naturalmente, a olhar para a frente de uma forma diferente. Todos eles estão de parabéns porque ajudaram a construir uma Madeira diferente, uma Madeira onde hoje, e uma região autónoma onde hoje os nossos estudantes universitários têm prazer em estudar, onde hoje as empresas e as grandes empresas, não só as ligadas ao setor do turismo, talvez aquele setor que mais marca a nossa região, mas também o setor tecnológico, têm o prazer e a honra de ter estudantes universitários aqui da UMA. Nós, no mundo privado e também no setor público, temos a honra de ter muitos trabalhadores vindos da Universidade da Madeira e isso reflete a excelência do ensino que não só os nossos docentes universitários têm, como também aqueles que se aventuraram no mundo académico e de investigação, também tiveram a oportunidade de criar, de constituir e de criar uma Madeira diferente. Todos eles estão de parabéns. Todos eles merecem o nosso reconhecimento e a nossa visão e o nosso agradecimento. Lamentavelmente, chegamos a um ponto em que olhamos para o nosso país e perguntamos: a Universidade da Madeira tem o financiamento de quem? A quem pertence esta tutela? Pertence ao Estado português? Pertence ao Governo Regional da Madeira? A tutela naturalmente vem do Estado. Mas na prática, quem tem assumido essas funções tem sido o Governo Regional, tem sido os municípios, tem sido uma série de entidades privadas também que têm apoiado alguns centros de investigação e de desenvolvimento. Portanto, há aqui algo que fica um pouco no ar e julgo que hoje é o momento certo também para transmitir aos novos alunos de que é que nós estamos a falar. Porque mais importante do que agradecer o passado, olhar para a frente com palavras bonitas, é preciso explicar àqueles que estão hoje a entrar no novo ano letivo como é que o país está organizado, o que é o termo coesão territorial, o que é o princípio da continuidade territorial, quem é que tem estado a financiar. Eu digo isto porque tenho tido muitas conversas com o Sr. Reitor. Eu sou reitor, nós já há mais de um ano que nos temos vindo a sentar e temos tentado, dentro daquilo que é a nossa competência, temos tentado ajudar a universidade e pedir para que nós tivéssemos uma cidade universitária, para que tivéssemos dentro da cidade do Funchal um reconhecimento diferente. Eu sou reitor, tem-nos também ajudado nessa matéria, nós estamos a trabalhar nesse sentido, temos ajudado com o financiamento de bolsas de estudo, temos criado condições para que os estudantes e bolseiros tenham uma nova qualidade de vida e também tenham a possibilidade de estudar. Nós hoje, com o nosso recurso, ou com os nossos recursos, nós temos mais de 2.400 bolseiros num investimento de 2 milhões de euros que estamos a fazer a apoiar estudantes universitários da Madeira. É um esforço que nós queremos continuar a fazer e que vamos continuar a fazer, mas não é suficiente. E aquilo que me preocupa mais e que eu acho que nós devíamos todos também servir de reflexão e ter como reflexão
é que papel é que as nossas instituições e organismos vão continuar a ter. Nós olhamos hoje para os nossos estudantes universitários e que futuro é que o país apresenta? Apresenta um futuro em que os salários médios dos licenciados nos últimos 11 anos baixou 13%. 13%. O salário médio dos licenciados baixou 13%. Passou de 1.500 euros para 1.359. É isto que o país oferece aos licenciados. O salário médio do ensino secundário passou de 920 euros para 918. Portanto, há aqui uma diminuição apenas de 0,2%. Ou seja, aqueles que não são licenciados têm uma diminuição muito ligeira. Aqueles que são efetivamente licenciados e que estudaram e que têm possibilidade de progredir mais na carreira, têm um decréscimo em 11 anos de 13% no salário médio. Por sua vez, vamos à estatística ver, nos últimos 7 anos, tivemos um aumento de 9% no número de licenciados. Ou seja, o país está a ter mais licenciados, mais qualificados, mais investimento na formação, mais entidades a apoiar, só que o salário médio dos licenciados diminui. Aquilo que nós oferecemos é um quadro médio de professores e docentes envelhecidos. As estatísticas dizem que mais de 50% dos docentes do ensino secundário e do terceiro ciclo já têm mais de 50 anos, uma população mais envelhecida. Temos mais estudantes no ensino superior, mas com mais qualificação, mas com menos vencimentos. Significa que nós estamos a trabalhar e a investir para que os nossos estudantes universitários saiam do país. E é aquilo que tem acontecido. Infelizmente, quando chega a hora H de aproveitarmos o investimento que o país faz nos nossos alunos, nós abrimos a porta e o país convida-os a sair. Aqui na Madeira, e o Sr. Presidente do Governo explicará melhor do que eu, não me compete a mim falar nessa matéria, estamos a fazer um processo um pouco inverso. Estamos a tentar captar esses recursos e fixá-los na região. Também nós, aqui na cidade do Funchal, estamos a contribuir e a trabalhar para isso. Julgo que todos os municípios estão a fazer também esse esforço, mas é urgente nós fazermos uma reflexão neste período, neste aniversário, nestes 35 anos. E é urgente porque, de uma vez por todas, temos que ter a noção que os nossos atos eleitorais têm consequências. E os nossos atos eleitorais, ao terem consequências, é nós estarmos ano após ano contribuir para que determinadas situações se mantenham. Nós temos um Estado português que continua a dizer que financia a Universidade da Madeira e depois, na prática, são problemas como os espaços sub-23 que não estão resolvidos, são os fundos comunitários que não ficam definidos, é o financiamento que não está garantido, sobretudo com as exigências que nós temos, e estes problemas mantêm-se ao longo do tempo. Aquilo que eu queria hoje transmitir, sobretudo aos estudantes universitários, é que nós estamos empenhados em termos uma cidade universitária, queremos uma ligação com a Universidade da Madeira mais profícua, mais abrangente, queremos uma cidade dinâmica. Há investimentos que estão a ser feitos ao nível de residências universitárias e de condições para que os jovens universitários se fixem também na cidade do Funchal, junto à universidade, com qualificações. E agora, só por estar a falar nas residências universitárias, levanto aqui uma pergunta: por que razão é que nas obras de financiamento, e julgo que a Universidade tem aqui um financiamento superior a 9 milhões de euros que vão fazer agora com as obras e com as residências, por que razão é que suportam 22%, por exemplo, de IVA nessas obras, quando o dinheiro vai para o Estado português? Poderia ser só aqui nos 9 milhões de euros que vocês têm de investimento, estes 22% de IVA representam 2 milhões de acréscimos de custos, o que é significativo no nosso financiamento. Nem que fosse por essa via fiscal, poderia haver um apoio indireto à Universidade da Madeira. Queria só deixar-vos com estas reflexões. Nós temos um país envelhecido, temos um país empobrecido, temos um país endividado, temos um país onde as progressões nas carreiras, sobretudo as carreiras docentes e públicas, são lentas, são difíceis, são de baixo valor, onde também os nossos estudantes universitários gostariam muito de se reconhecer ou de se reconhecerem numa administração pública diferente e num sistema diferente. Deixo-vos a vocês, estudantes universitários, neste ano letivo novo que se vai iniciar, o exemplo de uma visão diferente para o futuro e que nos ajudem também a pensar num caminho diferente para todos nós. Muito obrigado, Sr. Reitor, pelo convite em estar aqui presente. Bom.
Neste momento fará uso da palavra Sua Excelência, o Sr. Presidente do Governo Regional, Dr. Miguel Albuquerque. Queria cumprimentar o magnífico reitor, presidente do Conselho Geral, presidente da Associação, o senhor presidente da Associação de Municípios e queria cumprimentar todas as entidades presentes, civis, militares e académicas. E ia começar a minha intervenção dando os parabéns à Universidade, enquanto instituição, aos seus docentes, aos seus alunos, aos seus funcionários, levando em linha de conta que o trabalho que foi desenvolvido por todos aqueles que atuaram ativamente nos últimos 35 anos nesta instituição foi um trabalho meritório e um trabalho que a região tem que reconhecer como essencial no desenvolvimento integral da região autónoma da Madeira. Acho que é tempo de avaliarmos positivamente e de forma muito aberta e muito objetiva o papel crucial da Universidade no desenvolvimento da Madeira. E hoje, esta instituição é cada vez mais importante face aos desafios que temos pela frente. Eu, no ano passado, fiz aqui uma intervenção chamando a atenção para a reconfiguração da estrutura da economia mundial e os desafios que temos pela frente. Entre eles, a questão que é hoje, como se costuma dizer, ou como a PT diz, desafiante do crescimento exponencial da tecnologia. E os desafios são colocados às sociedades. E tive a ocasião de dizer que a tecnologia, este crescimento exponencial e as variáveis de crescimento da tecnologia nas suas múltiplas dimensões são, ao contrário do que muita gente diz, uma oportunidade de ouro para a região autónoma da Madeira. E aqui, neste capítulo, a Universidade tem um papel determinante e fundamental. Hoje, as sociedades desenvolvidas são aquelas que conseguem ministrar aos seus cidadãos a melhor educação, o melhor acesso à cultura e a melhor formação. E aqui temos a Universidade. As suas instituições de base de investigação, as suas instituições científicas, enquanto centros de investigação e de ciência, são decisivos para a nossa sociedade. Poder competir com um mundo que é global. E no quadro daquilo que normalmente era pensado, nós podemos acreditar em milagres, mas não podemos depender deles. Portanto, esta ideia que há uma instituição que está confinada a um determinado território e a um Estado, vai ser ultrapassada. Porque o grande objetivo da Madeira, e tem que ser a internacionalização da nossa região, em todos os aspectos. Nós, neste momento, com a economia digital, temos que entrar no mundo. E quem não fizer isto vai ficar para trás. Temos que perceber as mudanças que estão a ocorrer e nos anteciparmos a essas mudanças e enfrentarmos os desafios. Nós não podemos ficar para trás. E atenção, porque as tendências de uma sociedade muitas vezes envelhecida é ser conservadora. É não querer mudar. A única coisa que eu tenho medo para a Madeira é que nem quero mudar nada. Eu tenho medo de como nada muda. Porque se nós não tivéssemos constituído em hora oportuna esta universidade, a Madeira estaria aonde? Na sua formação. E hoje, não tenho nenhuma dúvida que a Universidade da Madeira, de uma maneira ou de outra, vai conseguir o seu desenvolvimento e o seu financiamento tendo por base a internacionalização e a cooperação com as outras instituições. Não vai ser o dinheiro do contribuinte que vem do Orçamento de Estado que vai desenvolver a Universidade. O que vai desenvolver a Universidade é a capacidade da Universidade, coadjuvada por todos nós, nos inserirmos nas instituições internacionais e fazermos um trabalho fundamental. Vai ser feito. E tem que ser feito. Vejam bem que tudo está ligado. Quando nós começamos a construir o hospital, o novo Hospital da Madeira, nós tivemos a preocupação de dizer que a Universidade ia ser o Hospital Central e Universitário da Madeira. E porquê? Porque
Os hospitais universitários são aqueles que vão evoluir e que vão estar na base do desenvolvimento da própria universidade. Portanto, nós queremos criar, associado à Universidade e à Região Autónoma da Madeira, no hospital, uma base para o desenvolvimento das ciências médicas, que são aquelas que estão em fase aceleradíssima, incluindo a inteligência artificial. E, nesse sentido, tudo o que está ligado à evolução da ciência médica e aos tratamentos médicos é também, do ponto de vista tecnológico, inovações todos os dias acontecem e estão a crescer num ritmo aceleradíssimo, nós temos que acompanhar isso. E se tivermos aqui um hospital universitário, nós temos a possibilidade, na área da investigação e da ciência, de fazer cooperações com as melhores instituições internacionais. E aí está, mais uma vez, o papel da universidade enquanto polo agregador e dinâmico de desenvolvimento regional. Nós podemos captar financiamento, podemos captar através de contratos de associação centros de investigação na áreas médicas. O nosso Presidente da Câmara estava a dizer, e bem, que quer, e bem, fazer uma cidade universitária. O Funchal vai ser uma cidade universitária, não tenho nenhuma dúvida. E nós vamos fazer investimento agora, começando no edifício principal do Tecnopolo, e vamos criar mais 2 edifícios. Um para a Ardite e uma para a Startup de Madeira, associado à universidade. E vamos, obviamente, financiar, neste momento, um conjunto de cursos na área tecnológica, que já está acertado que o Sr. Reitor e que a Reitoria da Universidade, que até 2027 vão significar, em termos de inteligência artificial e data, cerca de 2,5 milhões de euros. Vai ser financiado pela região, porque são áreas fundamentais. Da mesma forma que nós vamos continuar a assegurar o pagamento de um conjunto de professores que estão destacados aqui na Universidade e vamos continuar a fazer aquilo que é importante fazer, que é ajudar e colaborar para que a Universidade da Madeira seja cada vez uma instituição mais relevante no panorama social e económico da região e cultural e que seja uma instituição que ajude a Madeira na sua inserção na transição para a economia digital no mercado mundial. Queria chamar, por último, a atenção para uma questão que é pouco discutida. E há determinadas questões que têm que ser discutidas, porque, infelizmente, algumas universidades europeias e nos Estados Unidos estão com um problema de discutir os assuntos, devido ao politicamente correto. Ou seja, entramos naquela fase, é que é preciso, está toda a gente com medo de partir ovos, e não querendo partir os ovos, não se discute aquilo que é essencial. Nós hoje vivemos, é bom as pessoas perceberem isto, um problema em que o elevador social quebrou em Portugal. O elevador social quebrou. E porquê que isso está a acontecer? Porque o que está a acontecer na educação em Portugal é gravíssimo. Gravíssimo. Eu estou aqui a falar como social-democrata. Mas é bom as pessoas perceberem isto. E o que está a acontecer é que, hoje em dia, a escola pública, paralisada há cerca de 3 anos desde o Covid, está a levar a que os filhos dos ricos, que é assim que se diz em português corrente, vão para as escolas privadas estudar, para o St. Julian, para o seu francês, etc., e seguem as suas carreiras. E os filhos dos pobres continuam na escola pública, sem aulas, ou com aulas deficientes. E chama-se uma tragédia do ponto de vista social. Porquê? Porque uma família que nasce em determinadas condições de periferia, com os pais sem estudos, e estes jovens têm uma grande dificuldade de alcançar aqueles que nascem nas famílias mais privilegiadas. E se a escola pública não oferece esta oportunidade de formação e qualificação aos mais pobres, então o elevador social está quebrado. Nós estamos a criar uma sociedade com desfazamentos injustos, ostensivos e irrecuperáveis. E, no que diz respeito à universidade, mas estamos já ao ensino, também é importante nós explicarmos porque é que na Madeira nós gastamos 19 milhões de euros nos contratos de associações com as escolas privadas.
Porque, no nosso entendimento político, os filhos de qualquer família, sejam pobres, sejam ricos, nasçam no norte, nasçam no sul, nasçam no centro, nasçam no oeste, têm o direito de escolher a igualdade de circunstâncias, independentemente do seu rendimento, da sua condição social e económica, a escola onde os filhos podem estudar. Aqui na Madeira, qualquer cidadão, qualquer casal, pode escolher a escola pública ou privada onde o seu filho pode estudar. Porque existem os contratos de associação. Quando se acabou com os contratos de associação, o que é que acontece? Os filhos dos ricos vão para as escolas privadas, podem ser pagas pelos pais, e os filhos dos pobres ficam na escola pública. E isto é uma tragédia. E agora vamos falar da universidade. Há um estudo, isto é para eu terminar, que foi feito, muito interessante, foi um estudo feito pelos economistas que diz assim: Portugal e o elevador social, nascer pobre é uma fatalidade. E é dos economistas Bruno de Carvalho, Miguel Fonseca e Susana Peralta. O que este estudo chegou à conclusão é algo que nós temos que pensar. Temos que pensar no nosso contexto social e a forma de ultrapassar esta situação. E diz o seguinte, é um estudo que está muito bem feito, recomendo que leiam, e que diz o seguinte: 75,4% dos filhos dos pais com ensino superior têm formação universitária. 75,6%, ou seja, 3/4 dos filhos dos pais com ensino superior têm formação universitária. Agora veja ao reverso. Apenas 20,6% dos filhos dos pais com ensino básico têm ensino superior. Portanto, isto significa o quê? Que nós temos, independentemente das bolsas, independentemente daquilo que possamos fazer, de encontrar mecanismos apelativos para dizer à maioria dos jovens que a solução, hoje, para a maioria deles, é o ensino superior. E o ensino superior é, de facto, hoje, o grande desafio. Porque uma sociedade como a nossa, que foi flagelada, sobretudo aqui na Madeira também, mas a portuguesa, pelo flagelo do analfabetismo, nós, em 75, 76, 50% das pessoas na região e na maioria do país nem sabiam ler nem escrever, nós fizemos uma recuperação extraordinária. Recuperação extraordinária. Mas ainda hoje temos que canalizar um conjunto de esforços do ponto de vista institucional, do ponto de vista das instituições, no sentido de garantir que o ensino, seja o ensino básico, seja o ensino secundário, seja o ensino superior, é acessível a todos os cidadãos. Porque se isso acontecer, e isso tem que acontecer, nós vamos ter uma sociedade cada vez mais desenvolvida, mais justa, mais coesa social e economicamente, com o elevador social a funcionar e, do ponto de vista da igualdade de oportunidades, é isso que se chama uma sociedade justa, equilibrada e fraterna. Senhor Reitor, os meus parabéns pelos 35 anos. Pode contar com o meu governo para continuar a colaborar, a apoiar e, sobretudo, a estimular esta grande instituição que é a Universidade da Madeira. Muito obrigado. Para proferir a intervenção de encerramento, toma a palavra o magnífico reitor da Universidade da Madeira, professor Silvio Moreira Fernandes. Não vai haver aqui outra tragédia. Boa tarde. Já me aconteceu uma vez. Boa tarde a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente do Governo Regional, Excelência. Excelentíssima Sra. Vice-Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Excelentíssimo Sr. Secretário Regional da Educação, Ciência e Tecnologia. Excelentíssimo Sr. Secretário Regional de Saúde e Proteção Civil.
Excelentíssima Senhora Secretária Regional da Agricultura e Ambiente, Excelentíssima Senhora Secretária Regional da Inclusão e Juventude, Excelentíssimo Sr. Presidente da Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira, Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho Geral, Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal do Funchal, Excelentíssimos Senhores Deputados da Assembleia Legislativa da Madeira, Excelentíssimo Sr. Dr. Alberto João Jardim, antigo Presidente do Governo Regional, Excelentíssimos Senhores Presidentes das Câmaras Municipais e seus representantes, Excelentíssimo Sr. Comandante Operacional da Madeira, Excelentíssimo Sr. Comandante da Zona Militar, é ao contrário, não é? Penso. Houve aqui há-me perdoar, porque tenho um bom coração. Excelentíssimo Sr. Comandante da Zona Territorial da Madeira, Excelentíssima Sra. Magistrada do Ministério Público e Coordenadora da Comarca da Madeira, Excelentíssimo Sr. Procurador Adjunto da Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas, Excelentíssimo Sr. Vigário-Geral em representação de Sua Excelência Reverendíssima o Bispo do Funchal, Excelentíssimo Sr. Presidente da Direção da Associação Académica, Excelentíssimos membros da equipa reitoral, Excelentíssimos Senhores Antigos Reitores da Universidade da Madeira, Excelentíssimo Sr. Antigo Presidente do Conselho Geral da Universidade da Madeira, Excelentíssimos membros do Conselho Geral, Excelentíssimo Sr. Provedor do Estudante, Excelentíssimo Sr. Administrador da Universidade da Madeira, demais autoridades académicas, civis, religiosas e militares e restantes ilustres convidados, excelentíssimos membros da Academia, minhas senhoras e meus senhores. Cumprimento e dou as boas-vindas a todos os presentes e aos que assistem a esta cerimónia por via eletrónica. Cumprimento igualmente os intervenientes anteriores, que proferiram discursos muito estimulantes, e eu, como académico, a primeira pulsão que teria aqui agora era começar a debater os temas que aqui lançaram e ficaríamos aqui até às 9 horas da noite nas calmas. Porque foram temas muito interessantes e temas que dizem muito respeito à nossa academia e a temas sociais e económicos e globais que dizem respeito à nossa espécie. Nunca podemos deixar de pensar hoje nesse mundo global. Ajudaram a contribuir para contextualizar esta cerimónia, não só pela capacidade crítica, como também pelo diagnóstico e apresentação de soluções para o futuro da Universidade da Madeira. A disponibilidade tanto do poder político como das estruturas da Universidade para, em conjunto, pensar a nossa Universidade tem uma importância decisiva por acrescentar valor à execução do seu plano estratégico. A presença do Sr. Presidente do Governo Regional, Dr. Miguel Albuquerque, a quem renova os votos de um excelente mandato e de continuação da aposta no ensino superior e nesse âmbito na Universidade da Madeira, nomeadamente nos tópicos que têm sido tratados entre as duas instituições, das duas entidades, melhor, que são exemplos os projetos de medicina, do turismo, do mar, da transição e transformação digital e da formação para a docência, bem como de outros que, nas suas áreas em que a Universidade da Madeira se organiza, podem, na realidade, contribuir para o desenvolvimento orgânico da nossa sociedade, tanto nas vertentes socioeconómica e cultural, como na do desenvolvimento científico e tecnológico. De igual modo, a presença do Sr. Presidente da Associação de Municípios, Dr. Pedro Calado, vem reforçar uma das vias de colaboração com a Universidade, não só no sentido de manter e renovar as parcerias com as autarquias, mas também para encontrar novos meios e áreas de colaboração. Esta colaboração tem sido evidente na atribuição de apoios aos estudantes, sob a forma de bolsas e de participação em projetos culturais e científicos, como o da Estação de Biologia Marinha Cais do Carvão, que na altura foi inaugurado quando eu era Presidente do Ex-CITMA, foi inaugurado com a presença do Sr. Presidente do Governo Regional, que era então Presidente da Câmara, e ainda existe e com participação da Universidade da Madeira, ou do funcionamento de um curso técnico superprofissional na Ribeira Brava, um curso técnico na área da informática. Experiência que devemos estender a outros concelhos e outras áreas da Madeira, particularmente à Ilha do Porto Santo. Especificamente no âmbito da cidade do Funchal, permito-me que, por se tratar da Câmara onde está sediada a Universidade da Madeira,
Sr. Presidente, aceite o repto, já disse que aceitava, mas isto estava escrito antes, o repto de que anteriormente lancei, de levarmos a cabo, entre outros, o projeto de transformação da nossa cidade numa cidade universitária, com tudo o que isso representa. Cumprimento ainda os restantes autoridades políticas que, por via do resultado das eleições para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, tanto no Parlamento quanto nos diversos cargos na estrutura governamental, tomaram posse e se comprometeram a servir a causa pública. Eu estive presente e assisti, portanto, cumpram. Cumprimento, por fim, os homenageados no âmbito da distinção reconhecimento e, igualmente, o Conselho de Cultura da Universidade da Madeira, que é responsável pelas propostas de atribuição desta distinção. Constitui para nós uma honra podermos assinalar o contributo inestimável destas personalidades e entidades agraciadas para a causa maior da cultura na Madeira. Não estendo a questão do tema da cultura na Madeira ou da cultura da Madeira para não ter um problema aqui de imediato. A presente cerimónia de abertura solene do ano 2023-2024 coincide, como assinalei em missiva dirigida à Academia no dia 13 de setembro, com a celebração oficial do 30º aniversário da Universidade da Madeira. Ambos os acontecimentos devem suscitar a necessária reflexão sobre a história relativamente recente da Universidade, a respeito da qual dissertei no dia 10 de maio passado. Não deverá, por isso, ser deixada de parte uma palavra acerca dos anos que vivemos até aqui. Foi uma caminhada complexa, mas decisiva para o processo de implementação e consolidação da única instituição pública de ensino superior da região. As diferentes fases de instalação e funcionamento regular da Universidade da Madeira, com as consequentes políticas de formação e investigação, bem como de integração de outras escolas e institutos. Recordo a integração da Escola Superior de Educação da Madeira, do Instituto Superior de Arte e Design e da Escola Superior de Enfermagem, veio introduzir no processo uma dinâmica que nos fez se adaptar aos desafios colocados. A esses desafios juntaram-se a adaptação ao projeto Polónia, com a profunda reestruturação dos cursos e da forma de entender os processos de ensino e aprendizagem, bem como a implementação do regime jurídico das instituições de ensino superior, RGES, que foi parte fundamental do discurso do Sr. Presidente do Conselho Geral e que está a ser discutido para ser ou profundamente transformado e mudado, ou para manter quase na mesma. Havemos de ver. O que é certo é que o projeto, o RGES, foi um regime que foi colocado à Academia há poucos anos. Tem cerca de 11 anos. E ao fim de 11 anos, sem termos ainda tempo suficiente, sem termos ainda um espectro de experiências suficiente para saber se deu resultados ou não, já queremos mudar. Mas isso faz parte um pouco das dinâmicas do nosso país. Relativamente a outros projetos, dizer que a Universidade da Madeira ainda fez uma integração de departamentos e antigos departamentos em escolas e faculdades, que foi introduzido um novo órgão, o Conselho Geral, conselho esse que elege o reitor da Universidade, e que, numa outra das grandes transformações do ensino superior nos últimos anos, foi criada a Agência de Acreditação do Ensino Superior, a A3ES, que acredita não só os cursos e também a instituição, como vai acontecer nos tempos mais próximos. Por fim, e para não me furtar ao sentido de gratidão, que é devido a quem teve a responsabilidade de integrar no processo autonómico a criação de uma universidade na Madeira, e como bem disse uma vez o ex-presidente dos Açores, a universidade é filha da autonomia, quero dirigir uma justa palavra de homenagem ao Dr. Alberto João Jardim, então Presidente do Governo Regional da Madeira e atual professor honoris causa desta instituição. Mereceu esta distinção titular, pelo que realizou. Merece-o por ser um dos nossos e nessa condição, um de todos nós. Muito obrigado.
tinha pensado, Sr. Presidente, e sei que aprecia este comentário, escrever esta frase em latim. E tinha duas opções. Ou era primus inter pares, ou era, que é mais académico, ou era et pluribus unum, que pode fazer pensar num clube da capital e fazer espantar um pouco, por ser o clube da capital, antigos medos, antigos receios, antigos desafios. E a respeito disso, a tomada da capital por Dom Afonso Henriques ocorreu no dia 25 de outubro de 1147. Podemos passar um pouco do assunto. Muito obrigado pela sua decisão ousada. Eu sei que não foi fácil. Apelo aqui um pouco ao imaginário madeirense, que não foi fácil, não só internamente como externamente. Por isso está de parabéns. Queria ser breve quanto a estes tópicos de natureza eminentemente estrutural para a história da nossa universidade, de modo a não tornar esta intervenção um manual de história da Universidade da Madeira, que um dia, estou certo, há de ser elaborado com competência e respeito pela verdade dos factos e interpretação de políticas. A todos quantos contribuíram para esta história, os três corpos da Academia, docentes e investigadores, pessoal técnico, administrativo e de gestão, é agora como se designa os não docentes, pessoal técnico, administrativo e de gestão, e estudantes, bem como os nossos parceiros, agradeço em nome da Universidade terem dedicado o seu esforço e empenho. Queria igualmente dirigir uma palavra de homenagem a todos os que já não estão entre nós e que deixaram a memória de terem sido companheiros ativos e comprometidos com o processo académico. Ao longo dos anos, formámos cerca de 15 mil estudantes, em todos os tipos de cursos, conferentes ou não conferentes de grau. Encontraram na Universidade da Madeira a instituição que os acolheu para adquirirem saber, competências, valores e sentido de cultura e sociedade. Demos-lhes as ferramentas, seguiram para as suas vidas, fizeram o que lhes aprouve ou que as condições e até a sorte os destinou. Julgo poder afirmar que levaram e continuam a levar o nome e a experiência da nossa universidade no coração. Temos recebido inúmeras demonstrações desse legado e é ele um dos motivos que nos deve guiar para continuarmos a entender a função da universidade como uma missão, um serviço à causa pública da formação, da educação, da cultura, da ciência, da inovação e da tecnologia. Estas são certamente as bases, a reserva e os instrumentos com que se constrói parte importante do edifício humano que providencia o futuro da nossa sociedade. É com recursos humanos bem preparados, altamente especializados, robustamente conscientes da sua função social e laboral, que a sociedade cresce e tem condições para enfrentar os desafios que a cada passo lhes são colocados. Todos sabemos, como é bastas vezes referido, que estamos a viver uma encruzilhada de acontecimentos que nos deixam expectantes, como é o novo furor bélico, a vertiginosa evolução dos meios tecnológicos de gerar, desenvolver e processar informação. O quase lugar comum da inteligência artificial, que recentemente nos surpreendeu com a sua democratização à escala global, veio redefinir tudo. Se até há pouco tempo podíamos, por analogia, comparar a nossa revolução cibernética ao impacto das invenções passadas, atualmente, até essa analogia parece-nos imprópria para traduzir o que está a ocorrer e, a fortiori, o que irá suceder nos tempos mais próximos. Esta reflexão intenta focar-se nesta mudança de paradigma e, consequentemente, na necessidade de estarmos preparados para assumir e gerir realidades diferentes das que nos formaram. Por isso, a Universidade da Madeira deve, em permanência, acompanhar este dever científico, social e tecnológico que marcará a cultura de amanhã. E para que nela nos possamos integrar sem sobressaltos, precisamos de continuar a modernizar todos os sectores da nossa atividade. Passando ao tema académico da presente cerimónia de abertura do ano escolar, duas boas-vindas a todos os estudantes que decidiram pela primeira vez inscrever-se na Universidade da Madeira, desejando-lhes maiores felicidades e sucessos académicos e pessoais, desde aquilo que é a parte central da sua atividade, que é a científica e de preparação, mas também a parte social. Estes votos são também extensivos a todos os outros estudantes e às suas famílias e na nossa estrutura interna,
aos nossos docentes e investigadores e pessoal técnico, administrativo e de gestão. Tivemos um ano excelente nas nossas novas admissões nas licenciaturas e nos cursos técnicos superiores profissionais, num total de 1.168 novos alunos, 888 dos quais no primeiro ciclo e 260 em cursos técnicos superiores profissionais. No concurso nacional de acesso, na primeira fase, fomos a Universidade Portuguesa que teve o maior crescimento, 10%. Quanto ao segundo ciclo, mestrados, tivemos 242 estudantes inscritos e 10 reingressos, e nas pós-graduações, 54 novos inscritos, mais 30 do que no ano passado. No terceiro ciclo, doutoramentos, estão abertas ainda as inscrições, já temos 18 novas inscrições, num total de 74 estudantes. Ainda no que diz respeito a novas admissões, é de assinalar que, não contando os estudantes que reingressaram, o que é positivo para o sistema, temos 1.432 novas inscrições este ano, 392 no ano passado. Existem ainda algumas admissões de estudantes internacionais que se encontram pendentes. Atingimos, em todos os cursos, conferência e não conferências de grau, o objetivo definido para este ano, 4.000 alunos. Já ultrapassámos esse número. É o maior número de sempre de alunos inscritos na Universidade da Madeira. Estes nossos estudantes merecem sentir na nossa universidade o conforto para poderem ter uma vida académica e pessoal salutar, saudável e com sucesso. Eles são a razão de ser da nossa universidade. Estão no centro das nossas preocupações e da nossa missão. Qualquer outro assunto ou evento negativo que os afete deve suscitar o nosso interesse em encontrar uma solução. Nesse sentido, a UMA tem há muito a funcionar o seu serviço de psicologia, que tem prestado um apoio inestimável a centenas de estudantes. Além disso, o projeto de promoção de sucesso e redução do abandono escolar, projeto que a Universidade ganhou, é um instrumento de veras útil para reforçar os objetivos a atingir. Só no ano passado, o Serviço de Psicologia foi responsável por cerca de 2.200 consultas e no presente ano, até outubro, já de cerca de 1.900 consultas. Às minhas colegas deste serviço, quero deixar, em nome da Universidade, os meus mais sinceros agradecimentos. O número de alunos que atingimos neste ano constitui um marco importante para alcançar a dimensão que deveria ter sido a de início da instituição. Não podemos deixar de ser ambiciosos quanto a este assunto. A ambição está inscrita na nossa missão. Não é um capricho deste reitor ou dos reitores aqui, as reitores aqui presentes, é um imperativo da região, como bem ressalva o Sr. Presidente, e do seu direito a ter uma universidade devidamente dimensionada ao seu modelo de desenvolvimento. Eu, por analogia com o turismo, tenho o hábito de dizer que o projeto de turismo da Madeira é maior do que a Madeira. É verdadeiramente internacional. Se estivesse à escala da Madeira interna fechada, se calhar bastariam 6 hotéis, meia dúzia. Tem muito mais do que isso, tem muito mais gente, tem muito mais interação. A Universidade da Madeira não pode ser dimensionada à dimensão geográfica estrita da Madeira. Ela tem de ser dimensionada à dimensão global. E para isso, este número que atingimos este ano, do meu ponto de vista, é o número mínimo. Temos que ser, de facto, mais ambiciosos. Sei que atingir rapidamente estes números com a variedade de cursos em funcionamento, 72 cursos entre licenciaturas, mestrados e doutoramentos, e cursos técnicos superiores profissionais e pós-graduações, provoca dores de crescimento que estão diagnosticadas e para as quais sabemos quais as terapias adequadas. Sabemos que precisamos de mais salas de aulas e com melhores condições. O novo edifício do ensino politécnico suprirá esta carência, libertando espaço no edifício central da Penteada. Sabemos que precisamos de modernizar o restante espaço e de adequar todo o complexo ao nosso modelo de universidade moderna, dinâmica e internacional. Neste contexto, para garantir alojamento aos alunos deslocados, intra e extramuros, e reforçar o nosso plano de internacionalização, é necessário possuir mais residências universitárias. Como já foi latamente noticiado, a UMA, no âmbito do Plano Nacional de Alojamento para o Ensino Superior, viu aprovadas as suas candidaturas de renovação da sua atual residência de estudantes, com capacidade para 204 camas, no valor de cerca de 2,5 milhões de euros,
com IVA, Sr. Presidente da Associação de Municípios. Vamos tentar recuperar o IVA, acho que isso é uma possibilidade, bem como da adaptação do edifício da Rua da Carreira no valor de cerca de 1 milhão de euros, com capacidade para 25 camas, e da nova residência da Quinta São Roque, com capacidade para 200 camas, no valor de cerca de 8 milhões de euros. Juntamente com o edifício do Politécnico, que vai ser construído com o apoio do Governo Regional, o valor global destes investimentos ascende a cerca de 30 milhões de euros. Quanto ao valor deste edifício, é só fazer as contas. Refiro-me a investimentos que estão garantidos ou em fase de decisão final. A palavra investimento é a que mais se ajusta a esta matéria. Nela pretendo concluir a prevista celebração do contrato de programa entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o Governo Regional e outras entidades não governamentais, de que são exemplos as autarquias e entidades privadas. Este contrato constitui um meio, embora não o único, pois considero, e tenho aqui o apoio do senhor anterior reitor, que iniciou este projeto da majoração do orçamento, considero a majoração do orçamento direto da Universidade da Madeira em pelo menos 30%, como a solução mais justa e equitativa. Não sendo assim, e indo para a solução do contrato de programa, o Ministério da Ciência e Tecnologia tem de rapidamente propor às entidades parceiras qual é o modelo de financiamento, quais são os termos de referência e qual é a capacidade de execuibilidade desse projeto. O Sr. Presidente do Governo Regional e o Sr. Presidente da Associação de Municípios, que nos honraram com a sua presença e intervenções, são naturalmente, e como foi expresso, os nossos parceiros. Desejam que a Universidade da Madeira prospere e que cumpra a missão a que está acometida. Podem contar com o esforço da nossa Academia para justificar o investimento que nela tem de ser feito e que, por esta via, pode continuar para criar as condições que referenciei no início deste discurso. Os docentes e investigadores da nossa universidade, que são responsáveis por 87 projetos de investigação atualmente em gestão, no valor global de 11 milhões e meio de euros, bem como os que fazem investigação noutras universidades e centros de investigação, os que são associados a centros e polos na recente parceria com a RDT, continuarão a trabalhar de modo a aumentar neste âmbito a notoriedade nacional e internacional da Universidade da Madeira. Como tantas outras instituições análogas à nossa, podemos mostrar exemplos de sucesso. A UMA orgulha-se de ver reconhecidos 6 dos seus investigadores associados aos seus centros e polos, 5 do Centro de Química da Madeira e um associado ao Centro de Matemática, que se encontram no restrito número dos que, nas suas áreas, atingiram o topo, estando nos 2% dos mais citados a nível mundial. É, de facto, um número assinalável para a dimensão da nossa universidade. E a todos eles dou aqui os meus parabéns. E para que a investigação que se realiza na UMA não seja apenas conhecida internamente, criámos um gabinete de transferência do conhecimento há 2 anos, além de todas as outras ações de divulgação e promoção de ciência, inovação e tecnologia, e numa parceria com a RDP Madeira, o programa UMA Investiga, que já vai na sua 2ª edição, é um espaço mediático onde os nossos investigadores dão a conhecer a investigação que realizam e a importância dos resultados obtidos. Continuaremos a dar a conhecer à sociedade, conjuntamente com os nossos associados e parceiros públicos ou privados, o muito que fazemos em investigação, desenvolvimento e inovação na nossa universidade. E há uma pergunta que se impõe: e ao futuro, o que é que devemos? Devemos continuar a executar o nosso plano estratégico, fazendo crescer e consolidar o nosso projeto científico, pedagógico de internacionalização e de serviço à sociedade. Devemos continuar a persistir em melhorar as condições internas em todos os setores, nomeadamente nos processos de progressão na carreira, tanto de docentes como de pessoal técnico administrativo. Devemos concluir com êxito os projetos científicos que estamos a gerir, os projetos candidatados no âmbito do PRR, que já mencionei, incluindo o do consórcio com as universidades de Évora, do Algarve e Nova de Lisboa.
Devemos lutar para que possamos ter acesso aos fundos do quadro comunitário de apoio não descentralizados, voltamos aqui ao complexo da capital, bem como celebrar contratos, programas com o apoio do Governo Central e das entidades regionais, particularmente o contrato-programa que há pouco referi. Devemos reforçar as parcerias interinstitucionais, tanto ao nível da rede do ensino superior, com a celebração de protocolos para investigação e formação, como a que mantemos com a ISCTE há 10 anos, no âmbito de pós-graduações na área da gestão, já formou 250 pós-graduados, e com a Universidade Católica Portuguesa, mais recente, com as pós-graduações nas áreas de Serviço Social e de Ciência e Política que se iniciaram este ano. Devemos dar os passos necessários para iniciar, desenvolver ou concluir projetos estratégicos fundamentais e estruturantes, como a Escola Internacional de Turismo, a participação na criação do Centro Académico Clínico da Madeira, bem como no Centro de Estudos sobre o Cancro, numa parceria entre o Governo Regional, a UMA e o IPATIMUP, Instituto da Universidade do Porto. Devemos criar a Escola Superior Sénior da Universidade da Madeira. Devemos incrementar o recente protocolo de colaboração entre a UMA e a RDT para o reconhecimento mútuo entre centros e polos de investigação pertencentes a ambas as instituições. Devemos também dar sequência para a acreditação de novos ciclos de estudo nas seguintes áreas. Na área de informática e até como de curso do plano que foi aqui anunciado pelo Sr. Presidente do Governo Regional, pós-graduações e ou mestrados em Inteligência Artificial, Cibersegurança e Ciência de Dados. Na área da Física, uma licenciatura em Engenharia Física e Computacional. Na área da Biomedicina, uma licenciatura em Engenharia Biomédica. Na área da Medicina, em parceria com a Universidade de Lisboa, a extensão ao 4º ano do curso de Medicina ou, eventualmente, ao 5º ano. E também um ciclo básico na área da farmácia de uma mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas. Na área do mar, uma licenciatura em Ciências e Tecnologias do Mar, a ser lecionada em inglês. Na área da música, uma parceria com a Universidade de Évora e com o Conservatório Escola Profissional das Artes da Madeira para o funcionamento de parte da licenciatura na Madeira, à semelhança do que acontece com o atual curso de Medicina. E também uma pós-graduação em Green and Digital Innovation, entre outras formações. Temos de ter em consideração que este vasto programa não será lançado em simultâneo, devendo obedecer às regras internas de aprovação e externas de acreditação, bem como de celebração dos devidos protocolos. Em todo o caso, evidencia a dinâmica da nossa instituição a inovar e reforçar a sua oferta formativa, no sentido de dar respostas aos novos desafios e acertar o passo com o desenvolvimento regional, nacional e internacional. Aos meus colegas, docentes e investigadores, à minha equipa reitoral, às unidades orgânicas e aos seus presidentes, aos diretores de curso e a todos quantos, direta ou indiretamente, contribuíram para o sucesso académico da nossa universidade, em todas as vertentes que explicitei no presente discurso, dirijo o meu mais profundo agradecimento. São eles os heróis desta transformação que estamos a realizar na nossa sociedade. É-lhes devido o justo reconhecimento pelo esforço, empenho e dedicação à causa da cultura, da ciência e do conhecimento. Eles sabem que a Universidade da Madeira pode contar com o seu trabalho. Sabem também que a sociedade lhes reconhece a qualidade e competência, tal como os que, desde a primeira hora, fizeram parte desta aventura do saber, serão sempre recordados por terem marcado o desenvolvimento do ensino superior na Madeira e, consequentemente, do próprio desenvolvimento da região. Peço uma salva de palmas. Obrigado. E, por fim, e mantendo-me fiel ao compromisso que assumi de conduzir a Universidade da Madeira a um grau de desenvolvimento diferenciado, faço um apelo a que todos os docentes, investigadores, pessoal técnico e administrativo e de gestão e estudantes elaborem na via do progresso, lutando por atingir os objetivos que referi. Com esta atitude, faremos mais e melhor. Tornaremos a Universidade da Madeira um modelo de desenvolvimento sustentável, um espaço de saber maduro e prospectivo, um recurso de competências e ação.
Muito obrigado, parabéns à Universidade da Madeira, parabéns à Madeira. Minhas senhoras e meus senhores, eis chegados ao fim desta sessão, pelo que em nome do magnífico reitor declaro encerrada, agradecendo a vossa participação e fazendo votos do ano académico cheio de sucesso. Será servido madeira de honra no Pátio dos Estudantes.